Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui tem vários pedidos aqui de oração, eu quero ler, já vou ler. Os irmãos que sempre a gente... Hoje o irmão Divino não veio, né? Mas eu já deixei até anotado aqui todos os irmãos, desde o pastor Joel, que está distante, o irmão Joaquim, né, que não está aqui, né, mas os outros irmãos vão continuar orando pelo irmão Divino, que ele não veio. O irmão Daniel está ali. Esses dias ele não estava passando muito bem, mas graças a Deus hoje ele está aqui, né, nós vamos continuar orando. O irmão Geraldo Castro também está aqui hoje. E continuar orando pela irmã Rosane. Sempre eu lembro dela, sempre estou lembrando dela, né, da esposa do irmão Silas, e também a irmã Diva, né? Nós vamos continuar orando por ela e o irmão Eduardo também. Depois nós vamos ver até como que a gente vai fazer para levar a ceia para eles lá, e também para o irmão Sebastião também. E a irmã que olha ele lá. Mas na próxima ceia, agora nós vamos ver como que a gente vai fazer para levar a ceia para eles não ficarem sem a ceia. Aqui peço oração para a irmã Ana, a mãe da irmã Maria. Nós vamos orar por ela, sabe? E aqui... peço oração para Beatriz Silva, que eu creio que quer ser mãe, mas tem um cisto no útero. Se realmente é um desejo do coração mesmo, se crer, o cisto vai embora e ela vai ter esse filho, né? Para mim, para nós, tudo é difícil, mas para Deus não tem dificuldade nenhuma, né? Isso depende da nossa fé. Se creres, verás a glória de Deus. É isso que a gente tem que entender, né? Pedir de oração à irmã Daniele, pede oração pela sua avó, que está internada. Nós vamos orar por ela, porque ela, na verdade, que já tem bastante tempo, nós já oramos por ela, mas tudo está nas mãos de Deus, né? Não é que a pessoa está internada, que para nós está mal, mas para Deus ninguém sabe, né? É só Ele que sabe. Então nós vamos entregar todos nas mãos daquele que pode todas as coisas. Eu lembrei da irmã Benedita. Benedita? Avó do Reginaldo, Betinho. Ela disse que ela fala no tudo e não deixa as mãos dormir. Tá. Vamos orar por ela. Tá bom. Benedita. A irmã Benedita. Tá. Nós vamos orar por ela também. A irmã Benedita. Então está tudo aqui diante do altar, que tem uma peça de roupa também. Nós vamos já nos colocar em pé e vamos ler a Escritura. Hoje nós vamos falar sobre o sangue do concerto eterno e pedir a Deus que nos ajuda a compreender a palavra dele, né? Principalmente hoje nos nossos dias, porque a gente tem que entender o seguinte, que toda geração Deus enviou uma mensagem, e hoje nós temos uma mensagem. Não é que a gente tem que crer no que passou, nós temos que crer no que está acontecendo hoje, né? Então aí nós vamos ler em Hebreus. Primeiro nós vamos ler em Hebreus 3, agora, e depois da oração nós vamos ler Hebreus 7, do verso 14 a 25 também. Tudo é em Hebreus. Então vamos começar aqui no verso 20 de Hebreus. Hebreus 3, né? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em tudo, em toda boa obra,
para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então vamos orar e orar por todos os nomes que foi citado aqui, mesmo que eu não cite os nomes mais, mas Deus sabe melhor do que nós. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, mais uma vez, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós sabemos disso, Senhor, que se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos ajuda a vir na igreja para ouvir a Tua palavra e permanecer, Pai, nesta palavra. Nós não queremos duvidar de nada do que o Senhor está fazendo e falando, Senhor. Ajuda os Teus filhos, Senhor, que estão aqui neste local e também em todos os lugares ao redor do mundo, Senhor, aonde a Tua palavra é pregada, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a noiva está ao redor de todo mundo, em todos os lugares o Senhor tem parte da noiva. E assim nós sabemos, Pai, que é a pura verdade, aonde a palavra está sendo pregada, ou aonde estiver um filho do Senhor, a palavra está sendo pregada para tirar esse filho ou essa filha. E assim nós continuamos orando, Senhor, uns pelos outros, para que haja uma união perfeita. E essa união perfeita é em Cristo Jesus. Nós sabemos disso, Pai. Não é um companheirismo apenas um com o outro, mas é um companheirismo com Cristo. Esse é o verdadeiro companheirismo que há. E nós queremos ter este companheirismo com Cristo, com a Tua palavra. Assim nós pedimos misericórdia para cada um de nós, Senhor. Pedimos misericórdia para todas as pessoas que estão enfermas, Senhor. Aonde estiver, Pai, meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro a essas pessoas, Pai. Como a vó da irmã Daniele, Senhor, que está ali, Pai, talvez numa situação não boa, meu Deus, mas ela está pedindo, porque ela crê que o Senhor pode resolver qualquer coisa, qualquer problema. Assim nós entregamos ela em Tuas mãos, Senhor. Se o Senhor quiser que ela viva mais, ela pode viver, porque o Senhor é a vida. O Senhor é a vida nossa aqui na terra, Senhor. E assim nós pedimos por ela e pedimos por todas as pessoas, Senhor. Por essa pessoa também, Senhor, que quer, essa pessoa que quer ter um filho, Pai. Meu Deus, e ela tem esse impedimento. Meu Deus, que o Senhor possa fazer isso por ela, porque isso é um desejo, e eu creio que é o desejo do Senhor, que toda mulher que casa, ela terá que ter filhos, Senhor. Assim nós entregamos ela, Pai, que esse quisto possa desaparecer e ela possa ter esse filho que ela deseja, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa operar na vida dela, Pai. Meu Deus, de todos os pedidos dos irmãos aqui, da irmã Ana, Senhor, meu Deus, que foi pedido por ela, Pai, ajuda ela, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma fiel serva do Senhor, Pai. Que o Senhor possa continuar fazendo, Pai. Na verdade, que a Tua vontade é que todas as pessoas sejam curadas, todas as pessoas sejam salvas. E assim, Pai, nós pedimos essa misericórdia sobre cada um de nós, Pai. Meu Deus, e também está essa peça de roupa, Senhor. Eu coloco as minhas mãos sobre ela, Pai. Eu sei que de mim não tem virtude nenhuma, mas a virtude vem de Ti, Senhor. Através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E através daquele sangue, a vida do Senhor veio permanecer conosco aqui, Senhor. E nós cremos que o Senhor está aqui presente, Pai. Juntamente com esta igreja, nós oramos por esta peça de roupa, Senhor. Meu Deus, que todo espírito, que toda coisa má desapareça, Senhor. E que ao colocar essa peça de roupa, onde quer que ela for usada, meu Deus, que ela tira todo o espírito, todas as coisas más.
e que o Senhor possa continuar na vida da pessoa que vai usar essa peça. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, me ajuda também a ajudar os teus filhos, Pai, porque eu tenho tomado essa posição aqui, Senhor, não é para mostrar a mim mesmo, mas para mostrar o Senhor presente aqui nesse momento. Nós te pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. E Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ler ainda a escritura que eu disse, está aqui em Hebreus também, Hebreus 7. Nós vamos ler aqui Hebreus 7, a partir do verso 14. Também está escrito assim: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, não outra pessoa, mas a semelhança de Melquisedeque. Todo mundo sabe que Melquisedeque é Deus, né? Mas haveria um corpo levantado, não com Melquisedeque, mas um corpo humano, que seria o próprio Deus na terra aqui. Então, vamos continuar. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, quer dizer, no Velho Testamento, né? Mas este com juramento por aquele que ele lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aqui, se fosse, não precisava nem de pregar. Era só fazer uma oração e ir embora, né? Porque já mostrou tudo, que a salvação depende de Jesus Cristo. Mais ninguém. Nós somos salvos por Ele e mais ninguém. Então, aqui já prova que nós estamos aqui é pela graça dele. Ninguém... tanto se eu não lembro mais qual é uma dessas mensagens aqui, mas se a gente continuar lendo, depois se a gente continuar lendo e mostrando, como nós, na quinta-feira eu estava lendo aqui, falando, claro que nós estamos falando sobre o sangue, a vida que está no sangue, porque, na verdade, que aqui, outra escritura que eu vou ler, só para os irmãos entenderem aqui, ó. Então, aqui em Gênesis mesmo, não precisa dos irmãos abrir, mas está em Gênesis 9, verso 3, escute bem, que vocês vão entender melhor aquela escritura, a mensagem que eu li na quinta-feira aqui, sobre parado na brecha. Aqui.
tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, a carne. Vocês veem que até então ninguém comia carne, né? Aí vocês vão notar que passou a comer depois do dilúvio, né? A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, a vida o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, e de cada um requererei a vida do homem. Aqui nós podemos ver que a vida do animal é o sangue. E aí nós vamos entender que a nossa vida também, esta aqui é o sangue. Mas a vida para a salvação veio de Deus, porque a vida que estava naquele sangue é Deus. E é por isso que nós vamos ver esse sinal. Agora já não é no sentido, o sangue já foi derramado. Então, agora o que Deus fez? Derramou o seu sangue e a vida dele veio como um sinal para mim e para você. Então o sinal hoje é o Espírito Santo. Não é o sangue, porque lá era o sangue. Então por isso que lá na saída do Egito tiveram que passar o sangue, porque aquela era a vida do animal. E aquela vida do animal, então, guardava a vida do primogênito. Por isso que naquela mesma noite tinha que passar o sangue, porque a vida ainda era o sangue. Passou o sangue, então o primogênito não morria. Mas hoje, depois que Jesus veio aqui na terra, a vida que estava naquele sangue é o próprio Deus. E aquela vida, quando o sangue foi derramado, a vida passou para cada filho dele. Então, Deus está em nós, Deus está em seu povo. E é por isso que nós precisamos de entender isso. Como sempre eu converso, às vezes eu converso com minha esposa, a gente senta para conversar, mas sobre a Bíblia ou sobre a mensagem, né? Não se senta, vai conversar a respeito da palavra, né? O que está acontecendo hoje, como eu creio que foi ontem à noite ou anteontem, nós estávamos conversando sobre isso, falando sobre como é que Satanás faz. Satanás, ele é esperto e ele sabe tudo, desde que tudo é falado, ele já sabe, ele pega tudo. Ele é um espírito que está no mundo inteiro. Em qualquer lugar que procurar pelo diabo, ele está. Assim como Deus está em todos os lugares, depende de nós procurar por esses dois espíritos, porque são dois. E depende das nossas ações, depende do que nós fazemos, depende do que nós falamos. Um desses espíritos vai estar junto. Então, por isso que às vezes a gente até fala assim, um casal que briga demais, não tem jeito de Deus estar ali, o diabo está lá. Agora, quando é um casal que procura não fazer isso, Deus está ali para ajudar aquele casal. Sabe? É igual desobediência, é igual tanto jovem, quanto velho, quanto nós. Isso, desobediente não escolhe idade também não. Pode ser velho, pode ser jovem. Então, uma pessoa desobediente, quando ele desobedece, ele não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Então, não tem jeito da gente mudar a história ou falar diferente. Então, esses dois espíritos sempre estarão na terra. Por isso, nós lemos naquela mensagem, a revelação de Jesus Cristo, enquanto ele não for lançado no lago de fogo, ele procura tirar isso da pessoa. Ele só vai parar quando ele for lançado no lago de fogo. Aí ele para, por quê? Porque do lago de fogo ele não sai mais. Lá ele está preso para nunca mais sair, até ser exterminado ao todo. Mas enquanto ele estiver na terra,
ele ouviu uma coisa, ele vai para ajudar a pessoa, é claro. Essa ajuda dele é para destruir a vida, sabe? Por isso que eu estou falando, desde de jovem até o mais velho. Se está fazendo alguma coisa errada, não é de Deus, é do diabo. Ou vocês acham que é diferente? Eu não acho e tenho toda certeza que o que estou falando é a verdade. Tudo que é errado é do diabo, tudo que é certo é de Deus. Então, se nós estamos fazendo errado, vamos procurar fazer certo. Porque se nós fazemos certo, Deus está conosco. Deus vai nos ajudar, Deus vai estar conosco, vai nos livrar de problemas sérios, sabe? Vai nos livrar. Então, por isso, nós estava comentando sobre isso, e eu estava falando com ela me perguntando, falou, olha, a coisa é o seguinte, o diabo, ele sempre vai procurar te tirar daquilo que Deus está fazendo hoje. Se ele conseguir, você está perdido. Eu estou perdido. Porque o foco dele é não deixar a pessoa descobrir o que Deus está fazendo hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz. Está vendo? Se hoje. Esse hoje significa assim, toda vez, todo dia que amanhece, é esse hoje. Amanhecer um dia é esse hoje. E se esse dia amanheceu, nós temos uma mensagem para esse dia. E se nós rejeitar essa mensagem, nós já passamos por alto. Aí já não fazemos mais a vontade de Deus, já está fazendo a vontade do diabo. Aí, como sempre a gente fala, se a gente não continuar vendo, pedindo a Deus para enxergar o que Deus está fazendo hoje, logo você vai afastando, daqui a um pouco você estará longe demais, nunca mais retorna. E aí é tarde demais. Tarde demais. Por isso nós pregamos dessa maneira. Nós não chegamos aqui lisando a cabeça de ninguém, porque Deus não lisa a cabeça de ninguém. Deus é um Deus tremendo, Deus é fogo. Todo mundo sabe disso. Ele não lisa a cabeça minha, não lisa a cabeça de pastor, não lisa a cabeça de ninguém. Então, e ele sabe que o filho dele está escrito na palavra. E todo filho dele é corrigido. Corrigido. Então, veja aqui, ó a correção como que é. E isso aqui é para a nossa era, não é para outra era, não. É na nossa própria era, está escrito aqui, 3,14, a partir do 14. Olha aqui, olha o que está escrito aqui. 3, verso... aqui, Apocalipse 3, a partir do verso 14, né? Diz aqui, quer ver? A partir do verso 18, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu castigo todos, não é eu. Esse eu é aquele que diz assim, para aqueles judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. É esse eu sou que está aqui, é ele que repreende todos que ele ama, para não ser condenado com o mundo. Nós passamos na ceia aqui e lemos sempre a Escritura. Está vendo? Então, Deus está aqui exatamente para nos corrigir. E Satanás é o que ele faz. Se ele conseguir te tirar do foco da verdadeira mensagem, não é mensagem de Belmiro, não, está falando da verdadeira mensagem de Deus hoje, ele, por certo, terá você na mão dele. Mas se ele não conseguir, por certo, Deus terá você em suas mãos. E você e eu, nós estaremos seguros assim. Então, e Deus não é insistente, você sabe que não é. Quem é insistente é o diabo. O diabo é insistente, mas Deus não é.
Deus fala e é no profundo do coração. O diabo é insistente porque ele insiste na mente e ele trabalha no corpo. Ele não trabalha na alma, ele não trabalha, ele trabalha no corpo, porque o corpo é que faz a vontade dele, sabe? Então ele não vai, ele trabalha no corpo para ver se derrota a sua alma ou derrota a minha. Mas ele trabalha no corpo, é na mente. Ele trabalha mais no homem, aquele homem que quando chegou aqui é em conversa. Agora, quando o homem é convertido, esse homem interior é convertido, é porque Deus já está lá dentro, Deus é o morador. Agora, se Deus é o morador do homem interior, pronto, aí o diabo já não desce mais lá. Aí você já tem um comando, o comando é Deus. Deus vai te corrigir, Deus vai te olhar, quando você tiver que entrar numa coisa ruim, Deus vai te livrar daquilo. Mas se a gente começar a dar ouvido mais ao diabo, querendo dizer que não, a mensagem, como eu estava pregando, e vou continuar pregando, irmão, vou continuar pregando a mensagem como ela é, porque eu sei que só assim é que nós vamos sair no rapto. Você tem que entender, quando a gente fala de um homem como isso aqui, você tem que entender que se você é filho de Abraão, o nosso pai Abraão encontrou Deus sendo um homem. Aquele Deus era um homem comendo carne de boi, para provar que Deus manifestaria assim, ou você colocar Jesus como mentiroso. Porque Jesus falou, como foi lá, será. E se você não crê, você vai colocar Jesus como mentiroso. E quem é mentiroso é o diabo. Deus é verdadeiro. O que Deus fala, Ele cumpre. Então, é por isso que não adianta você tentar ver ao outro lado. Você tem que ver o lado que foi ensinado por esse homem. Porque esse homem aqui, ó, quando a primeira mensagem foi pregada em 47, Deus chegou para ele e falou assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer, é fazer com que o povo creia em ti. E aí, como é que você fica? Ou você nunca leu isso na mensagem? Faça com que o povo creia em ti. É duro, né? Mas é porque Deus tem uma maneira de tirar o eleito, colocar o eleito para dentro. E essa é a maneira dele colocar o eleito para dentro. Que essa é uma faca de dois gumes. Que o eleito vai entender que Deus fala uma coisa e ele tem que ser respeitado. Faça com que o povo creia em ti. Ele mesmo falou assim, mas é difícil. Mas você tem que fazer com que o povo creia em ti. Se eles creem, eu posso operar. Agora, quem está duvidando, o que vai acontecer? Ficar de fora? Porque é exatamente o que ele disse, ó, Deus está desvelado. Mas como que Deus está desvelado? Quando tem que rasgar o véu. O Deus está desvelado para aqueles que entendem a palavra de Deus e sabem. Porque nos dias de Noé só entrou a família dele porque Deus estava naquele homem. E a palavra daquele homem era a palavra de Deus. Então, não entendendo aquilo, ficou de fora, mas quem entendeu entrou. E você acha que é diferente? Jesus também falou como foi nos dias de Sodoma, será. E ele falou também como foi nos dias de Noé, será. Pronto. E o que aconteceu lá? Você hoje não crê que Noé era um profeta de Deus? Está vendo? Você não crê que Deus falou com Abraão? Pois é, então por que nós não cremos hoje? Está vendo? É esse que é o problema que eu estou falando que Satanás quer tirar. Ele só não tirou de Abraão, mas tirou de Ló, tirou dos demais que estavam lá. Ló não viu aquilo. A mulher de Ló não viu, as filhas de Ló não viu, mas Abraão viu. Até Sara quis duvidar. Mas como Sara estava em Abraão, ela foi salva. Hoje é a mesma coisa.
Se você é um eleito de Deus, que já tem o sinal de Deus em você, mesmo com as suas fraquezas, Deus te perdoa. Porque você está em Cristo. Você não está em pastor nenhum, você está em Cristo. Então nunca coloca um pastor na frente da palavra. Pastor está aqui para expressar a palavra, para mostrar a você o que é verdadeiro. Ele não está aqui para chamar atenção para ele, para depois você ser um daqueles que fica batendo nas costas do homem e colocando o homem na frente. Não, Deus não aceita uma coisa dessa. É claro que nós temos que ter amizade e tudo mais, e o entendimento que Deus tem alguém para pregar a palavra, mas esse alguém que está pregando a palavra não pode tomar o lugar de Deus. Deus é a palavra. Essa palavra tem que ser pregada como ela é, e como nós sempre lutamos para que isso aconteça aqui, e eu creio que outros homens estão lutando para isso, para mostrar que Deus está aqui na terra, e que Ele está libertando o povo. Como Raabe não tinha nada a ver com os judeus, com Israel, mas ela aceitou e disse: olha, eu sei que aonde vocês passam, sabe? Então aqui nós estamos tremendo, mas ela pediu um sinal, e ele falou: ó, se você fizer, fazer o que nós mandamos, e você trouxer sua família por debaixo desse sinal, sua família também vai ficar livre. Debaixo desse sinal. Está vendo? Quer dizer, se a gente conseguir fazer com que os filhos crêem nesse sinal de hoje, eles são salvos. Mas tem que crer no sinal, não é pensar assim: não, mas meu pai é um crente e ele está crendo na mensagem e eu estou dentro. Não, você está dentro se você crê como seu pai. Porque Deus não tem neto. Deus nunca teve neto. Por isso que a manifestação de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você não vê neto no meio, não. Sabe? Pai é o que nos criou, Filho é o que nos redimiu, o Espírito Santo é o que mora em nós. Então você não vai ver outra manifestação de Deus. Então Deus nunca teve neto. Então nossos netos não tem nada a ver com salvação. Nossos netos, nossos filhos é daqui. Agora, se nós conseguir fazer com que os nossos filhos, os nossos netos, aceitem esse sinal, hoje, Jesus Cristo ressuscitado no nosso meio, aí sim, eles são salvos também. Por isso que o mensageiro sempre insiste: olha, gente, vocês têm que entender que Jesus ressuscitou no nosso meio. As coisas que estão sendo feitas não é o homem que está fazendo, é Deus que está fazendo. Agora eu te pergunto se durante as eras, desde lá, dos dias de Jesus, dentro das eras, até hoje, até na era de Laodiceia, se houve alguma manifestação de uma criação de esquilo, ou uma manifestação de hoje tem, mas é só uma falsidade. Aí eu vejo não sei quantas pessoas com dor de cabeça. Ó, eu podia falar isso aqui, se eu falar 5, deve ter 10. Mas isso é ilusão de pastor, ilusão de pessoa que prega. Mas este homem podia dizer assim: ó, uma pessoa lá, eu vejo seu irmão, sua irmã em tal país, eles têm isso, isso e isso. Agora, você acha que era o William Branham? Não, é Deus, para provar o que Jesus falou: assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem não é ele. O Filho do Homem é essa luz que está em cima aí, ó, em forma de palavra. É o ministério do Filho do Homem, é Deus na terra, fazendo aquilo que ele diz. E você sabe que são poucas as pessoas que vão crer assim. Mas essas poucas pessoas já eram predestinadas a isso, sabe? Então, todos vocês creem que são predestinados para a noiva? Então, todos vocês vão crer da maneira certa. Ninguém vai ter dúvida, todo mundo vai crer da maneira certa.
sabe? Então, como eu comecei a falar, por exemplo, já que o animal, o sangue, a vida do animal era o sangue, então você nota que o sangue nosso também é a mesma coisa. E por isso que diz aqui que o sangue de Moisés não importava a maneira que a aproximação de Deus para Moisés, porque Deus falava com ele cara a cara, mas ele podia pedir, como nós lemos na quinta-feira, aqui, ele podia pedir para Deus: Senhor, perdoa esse povo, ou então risca meu nome do livro. Olha, veja, mas ele estava tomando o lugar de Cristo, mas o sangue dele não podia salvar aquele povo. Ele pediu para Deus, mas o que Deus falou? Olha, aquele que pecar contra mim, eu risco o nome. Mas o meu anjo vai diante de vocês, mas eles não vão entrar, eles não vão chegar lá. Não, porque o sangue de Moisés não poderia tomar aquela posição. Mas quando Cristo chegou, ele tomou a posição. E agora o sangue dele foi derramado, então agora a vida dele pode vir em nós e nós ser perdoados. O perdão hoje vem exatamente pelo sangue que foi derramado. Agora, quando eu aceito a vida que estava no sangue, eu sou um salvo. Não é porque eu sou bom ou porque nós somos bons, é Deus que é bom. Jesus mesmo disse: não há ninguém bom senão Deus. É Deus que é bom. Deus foi tão bom que amou o mundo de tal maneira. Está vendo? Então ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira ninguém nem pode calcular. Quer dizer, ele amou o mundo de tal maneira que ele, como um ser eterno, como um espírito, se fez carne e habitou entre nós e pagou o preço, aquele preço que ninguém podia pagar. E nós somos salvos exatamente por causa disso, não porque ninguém era bom, é porque ele já tinha predestinado um povo, e aquele povo, diante dele, é o melhor povo que existe. Aqueles são os filhos dele, e ele pagou o preço por esses filhos, para não perder nenhum. Nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, já era perdido. Mas aqueles que não eram perdidos, nenhum se perdeu. Ele libertou, está libertando todos. Está vendo? Então, irmão, o crente não é ser crente por conveniência ou por interesse, não. Crente por interesse, não. Nós somos crentes por natureza de Deus, natureza divina. Se você tem a natureza divina em ti, então você é um crente em Cristo. Então, deixa eu ler só o parágrafo que eu li, aqui da mensagem Brecha, porque muitos, às vezes, não ouviu e nem ouve, né? Pregação durante a semana, só quando vem aqui. Então, no parágrafo 41, escute bem aqui, ó. E quando Deus ia tirar a vida de todo mundo, tá vendo? Quer dizer, se não houvesse quem pagasse o preço, ele ia tirar a vida de todo mundo. Não haveria ninguém salvo, não haveria criação, não haveria nada. Está escrito aqui no sexto selo. Tudo voltaria a átomos e a molécula. Novamente o mundo encheria de água e não haveria nenhuma criação. Mas Deus amou o mundo de tal maneira e fez com que isso retornasse. Novamente, não que ele aceite uma coisa ruim. Deus não remenda nada. Porque Deus podia falar assim: não, já que Adão pecou, eu vou te perdoar. Não, Deus já tinha colocado uma lei. A lei é: se você pecar, você morre. Quer dizer, nesse corpo que você está aí, se você pecar, você morre. Mas através do nosso pai Abraão, foi algo incondicional. Abraão, você é meu, você é um predestinado, você é meu. Se você falhar, eu te perdoo. Mas com Adão, se você errar, você morre. E por isso que está escrito na palavra: a morte reinou desde Adão até Moisés. Até Moisés, porque a lei era olho por olho e dente por dente. Mas quando a graça entrou em ação, aquilo foi tirado.
a graça chegou, e a graça perdoa. A graça pode perdoar, porque através do sangue do próprio Jesus, o pecado pode ser extirpado, pode ser tirado, através do sangue dele, não sangue de nenhum. Por isso vai mostrar aqui. Então, quando Deus ia tirar a vida de todo mundo e destruí-lo, e todos os pecadores condenados a morrer, Cristo morreu por todos nós, e Deus não poderia passar sobre Cristo sendo seu próprio Filho. Por isso que a conferência, eu falei sobre a conferência da pomba e o cordeiro. O cordeiro é Cristo, a pomba é o Espírito Santo. E a pomba é Deus e o cordeiro também é Deus. Está vendo? Porque o cordeiro é o tabernáculo do Deus vivente. A pomba é o Espírito Santo, que viveu naquele cordeiro. E a pomba, quando desceu, levou o cordeiro ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira obra que, depois do cordeiro ser lavado por João Batista, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi levar Jesus para ser tentado pelo diabo. Ué, se Jesus foi tentado pelo diabo, e nós? Está vendo? Só que Jesus foi tentado e venceu. Agora, se você tem a vida de Deus em mim, se eu tenho, se você tem, você vai ser tentado, mas você é mais do que um vencedor, porque você já tem a vida dele. Aí você não vai confiar que, mas eu tenho que ser isso. Não, você não tem que ser isso, você tem que ser um filho de Deus, uma filha de Deus. E Deus cuidará do resto. Então vamos lá. Então, e Deus não poderia passar sobre Cristo, sendo seu próprio Filho. E então Jesus deu a si mesmo livremente, para que ele pudesse pagar a maneira, então, aí tem uma reticência aqui. Moisés não poderia ter feito aquilo, está vendo? Quer dizer, ele podia até pedir, Senhor, perdoa esse povo, ou então risca meu nome, está vendo? Ele pediu para riscar o nome dele, Deus falou, não, quem pecar contra mim, né, eu risco, mas Moisés não estava pecando contra ele, né? Ele estava querendo ter misericórdia daquele povo que estava pecando. Mas só que o sangue de Moisés não podia pagar o preço, mas o de Jesus pagou o preço por nós. Moisés não poderia ter feito aquilo, Moisés não tinha sangue que não fosse sangue humano, como nós somos. Então, portanto, o seu sangue não seria suficiente. Mas Jesus sendo sangue de Deus, ele mesmo, o criativo sangue de Deus, Deus simplesmente perdoou toda a raça humana, e então do pecado, toda a raça humana, então, do pecado, porque tudo isso foi colocado sobre ele, e ele foi para o Calvário e morreu na presença de Deus e sofreu, e foi lançado ao inferno, porque ele era pecado, quer dizer, ele fez nossos pecados sobre si, e ali sendo nosso carregador de fardo, levou nossos pecados ao Calvário, e do Calvário ao inferno, e Deus o levantou no terceiro dia para a propiciação de nossos pecados. Você sabe que o que a gente está mostrando aqui, que o mensageiro não mostra nada fora da Bíblia. Você sabe que Jesus foi lá no inferno. Antes dele ressuscitar o corpo, ele foi no inferno tomar a chave da morte do inferno. Ele foi lá. Porque na própria mensagem, que se eu tivesse tempo de ler aqui, nós vamos ver isso, que isso foi mostrado ao nosso pai Abraão, desde Gênesis 15. A primeira coisa que Deus mostrou para Abraão, antes de abençoar Abraão, foi um sacrifício que ele pediu para fazer. Primeira coisa é matar uma novilha, uma bezerra, e uma cabra e um cordeiro. Está vendo? Quer dizer, a cabra o bezerro era o Velho Testamento, e o cordeiro já era Cristo, já era o tipo de Cristo. Então foi 3.
e uma rolinha e um pombinho. E aí o profeta diz, por que era da mesma família o pombinho e a rolinha? Ele diz, porque a cura divina, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é a mesma coisa. Mas o sacrifício tinha que ser mudado de animal para Deus mesmo morrer no nosso lugar. E Deus foi esse cordeiro aqui que tirou o pecado do mundo. Aquele outro não tiraria, a cabra e a novilha não tiraria o pecado, nunca tirou. Mas quando o cordeiro veio e morreu no nosso lugar, o pecado foi embora daqueles que creem na palavra de Deus. Alguém pode até pensar assim, mas nós somos, você é pecador por fora, mas dentro você é salvo. Você tem algo dentro de você que o diabo não pode tocar. Ele pode até apontar, como a gente sabe disso, o mensageiro pregou isso, porque está em Apocalipse 12. Satanás é um promotor, Deus é um advogado através de Cristo, e Deus é o juiz, porque o juiz é o Criador, o juiz é o Espírito, mas o juiz se fez advogado. Mas o promotor é o diabo, o promotor está lá, em Apocalipse 12, ele está lá até hoje. Enquanto a noiva estiver aqui na terra, ele está lá, para promover, porque ele olha para nós e vê, cada dia a gente está ficando mais velho, tá? E se nós estamos ficando mais velhos, é porque nós estamos num corpo de pecado. E se nós estamos num corpo de pecado, todo dia nós erramos, ou toda hora, ou todo minuto. E ele vê os nossos erros e está lá sempre mostrando, olha lá o Belmiro lá, está pregando lá, mas ele está errando, ele erra. Mas aí o Deus do céu, que se tornou um cordeiro, ele é um advogado também. E como advogado ele viu a situação minha toda aqui. E ele deixa o acusador acusar de dia e de noite, porque o Belmiro tem outro nome lá do outro lado. E por outro nome ele não pode acusar, porque ele não conhece o outro nome. E ele acusa com o nome que nós temos aqui. Quem é que não erra aqui? Tem alguém aí? Vê se alguém levanta a mão dizendo que não erra. Todo mundo erra. Porque se nós chegamos ao ponto de dizer que não erramos, nós somos os mais mentirosos que existem. Você viu que o Papa não erra, né? Ele é infalível. Né? Pois só existe um Deus infalível, mas o Papa é. Ele não erra não, porque ele já é o erro constante. E a partir dele, ele mata a humanidade. Por causa daquele erro dele, que é perdoar pecado. Só existe um que perdoa pecado. Jesus Cristo, o homem. Só. E mais ninguém. E Deus só perdoa pecado em Jesus Cristo. Deus não perdoa pecado como ele era, não. Você vê o que ele não perdoou o pecado de Adão, porque ele não tinha vindo em carne. Mas em Gênesis 2 ele colocou a vida dele em Adão, soprou a vida eterna em Adão, dizendo assim, ó Adão, eu sei que você vai cair, mas a minha vida já está dentro de você. Se você morrer, eu te levanto depois. E todo mundo sabe que quando Jesus ressuscitou, o santo do Velho Testamento já levantou. Você viu como que é a coisa? Então, é isso que nós temos que entender. Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas Deus é perfeito. Deus é um ser perfeito. Então, vamos aqui. Eu peguei, aqui, irmãos. Aqui, ó, eu trouxe exatamente para os irmãos ver a importância do sinal. Aqui, só o que a gente tem aqui são 3 mensagens pregadas com o título O Sinal. Aí você vai notar o quão é importante você entender o que é o sinal. Porque são 3 mensagens com datas diferentes. O sinal, o sinal, o sinal. Com data diferente. Logo depois que ele pregou a primeira mensagem, que foi aqui no mês de setembro, no dia 1º de setembro de 63, no mesmo dia ele pregou o desespero. E por que será que ele pregou o desespero, hein?
que ele pregou logo que ele pregou a mensagem do sinal. A primeira mensagem do sinal, ele pregou a mensagem o desespero. Agora vamos ver por que ele pregou o desespero. Então, vamos aqui. Começar aqui no parágrafo, e eu anotei aqui alguns parágrafos. Então vamos aqui, ver. Desespero, parágrafo 9 até o 11, que está escrito assim. Escute bem aqui, ó. 9. Agora vocês que estão gravando isto em fitas, eu estava gravando, né? Eu creio que a mensagem desta manhã, que foi o sinal, desta manhã, o sinal tem sido o mais sobressalente de todo o meu ministério. Tem sido a mensagem mais extraordinária de todo o meu ministério. Algum dia lhes contarei como cheguei a recebê-la. Eu sei que por vários meses todas as coisas iam progredindo até chegar a essa mensagem em particular. Tudo estava subindo até chegar a esse ponto, ao ponto de coroação. Então veja que é uma mensagem importantíssima, ou sinal. Todo mundo sabe, gente, sem o sinal ninguém vai no rapto. Sem o Espírito Santo ninguém vai no rapto. Vocês notam que a Virgem Nécia, ela tem um pouco de azeite, ela não tem a totalidade. Você sabe que o azeite é o Espírito Santo. A noiva vai porque ela tem a totalidade. Às vezes nós pensamos assim, mas como nós temos a totalidade e errando? Mas Deus, aquele tanto que pode ser o mínimo, aquela é a totalidade para mim, para você. A totalidade de Deus, aquilo é que vai mudar o seu corpo. É a vida que está em você que vai mudar naquela hora da transformação. Quando você recebe a verdade, você pode estar dormindo, que aquele tanto de Deus em você deixará a casca velha e te dará um corpo novo. E você vai embora porque Deus estava em você. Então vamos lá. Estou seguro, escute bem, estou seguro, ou melhor, confio que entender o que significa o sinal. Ele está falando, confio que vocês estão entendendo o que significa o sinal. O sinal é a prova que o sangue tem sido aplicado e que o preço requerido por Deus, Jesus o pagou ao derramar seu próprio sangue. Ele fez isso. Logo de sua vida veio o Espírito Santo. E quando o sangue é aplicado em você, logo o Espírito Santo é o sinal que o preço tem sido pago. Deus então o tem recebido, este é o sinal. Recordem, este é o sinal. Vocês entenderam ou quer que eu explique mais um pouquinho? Aqui está mostrando o seguinte, quando o sangue é aplicado, agora, o sangue, você sabe, quem derramou o sangue? A palavra. No princípio era o verbo, então foi a palavra que sangrou no Calvário. Está escrito na mensagem, a palavra sangrou no Calvário. A palavra é Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando, aqui, por isso que ele está mostrando esse finalzinho aqui. Então, disse aqui, ó. Logo o Espírito Santo é o sinal que o preço tem sido pago. Deus, então, o tem recebido. Este é o sinal. Recorde, este é o sinal. Deixa eu voltar mais um pouquinho para mostrar para vocês aqui. Ó. Então, disse aqui, ó. Ele fez isso, logo de sua vida veio o Espírito Santo. E quando o sangue é aplicado em você, logo o Espírito Santo é o sinal que o preço tem sido pago. Quando o sangue é aplicado em você. Então, quando você recebe a palavra que derramou sangue, então o sinal é aplicado em você. Mas a palavra do dia. Então, quando nós recebemos a mensagem do dia, nós temos a vida de Deus em nós. Não é questão de lembrar, falar assim, mas a era pentecostal sobre os dons. A era pentecostal já é condenada pelo próprio Deus. Leia as mensagens, os selos, como ontem eu estava explicando isso para minha esposa também, sobre isso também,
Quando o mensageiro, ele está em Apocalipse 3, ali está o mensageiro, e o mensageiro também está em Apocalipse 5, quando o cordeiro tinha 7 olhos. O último olho do cordeiro é esse aqui, ó. Ele estava lá, mas na mensagem brecha, ele pega, quando o livro é tomado, e é entregue ao 7º anjo. E quando o 7º anjo toma o livro, aí ele lá na mensagem brecha, ele diz, agora vamos passar para Apocalipse 10, porque é o único que podia fazer. O único. E quem está em Apocalipse 10? O anjo forte. O anjo forte é Jesus. O anjo forte é o Filho do homem. Quer dizer, eu agora posso levar vocês em Apocalipse 10 e revelar quem é essa pessoa. E essa pessoa é o Espírito Santo, essa pessoa é a palavra. Essa palavra é o Filho do homem. E o Filho do homem não é o William Branham, é Jesus. Ele tinha que manifestar entre os gentios como Filho do homem, para salvar, para tirar a noiva. O mundo religioso, por que nós podemos colocar isso e falar isso claramente? O mundo religioso, que não crê na mensagem como ela é, não haverá um no rapto. O rapto depende de quem crê na mensagem da hora. Pode ter pessoa salva para a virginesse, mas para o rapto tem que crer da maneira correta, sem acrescentar nenhum tio, nenhum jota, sem tirar e nem acrescentar. A noiva crê em toda a palavra. A noiva recebe, como minha esposa estava falando assim, a noiva tem um ministério? Não, tem um ministério para obedecer. Ela tem um ministério para obedecer do esposo dela. O esposo dela é Cristo. O ministério do Filho do Homem é o ministério dela. Ela tem que crer, como está escrito na mensagem, o mensageiro do entardecer, quando ela escuta a palavra dele, ela para ouvir. Ela não para pregar, não, ela para ouvir a mensagem dele de Isaac. Ainda fala assim, dele de Isaac. Quer dizer, não é do mensageiro William Branham, dele de Isaac. O nosso Isaac é Cristo. Então ela para ouvir, porque ela sabe que é a verdade. É tudo. E como a irmã Ratimoso falou, irmão Branham, isso não é senão a pura verdade. Por esta palavra, está vendo? Quer dizer, Deus gostou tanto da voz daquela mulher, quando o William Branham estava falando sobre a criação de esquilo, Deus gostou tanto que ela chegou na porta onde ele estava conversando e falou, irmão Branham, isso não é senão uma pura verdade. Por esta palavra você pode pedir o que você quiser. O que quiser. Se você pedir $1 milhão de dólares, vai cair aqui. Não era que Deus ia tirar do banco do mundo, não. Deus criaria aquele dinheiro e o dinheiro cairia lá na hora. Sua irmã, desde novinha que está aleijada, se você quiser, ela levanta agora. Ela não quis nem dinheiro, nem cura. Mas ela disse, eu quero a salvação dos meus filhos. Eu os dou no nome de Jesus Cristo. Pronto. Você está vendo? É isso que nós temos que entender. Nós temos que ter essa fé. Isso é a pura verdade. Não é ter dúvida, ou então chegar nos seus pastores e falar, mas eu estou ouvindo tal coisa assim, assim. Será que ele pode tirar isso tudo de você? E não importa se você é pastor lá de fora não, tá? Não importa isso não, tá? Você tem que entender o seguinte, se você é a noiva de Cristo, você está ouvindo Cristo falar. Não é Belmiro, você está ouvindo Cristo falar. E Cristo é a revelação da palavra. Essa revelação aqui é Deus na terra. Então vamos mais um pouquinho. Aí ele disse aqui. Agora, há muita gente que não sabe o que é esse sinal. E temos que pregá-lo como se ninguém soubesse o que é, para que dessa maneira todos o entendam.
é tal como pregamos a salvação. Temos que pregar de tal maneira como se fosse para todos. Para todos. Porém, sabemos que não é para todos. Temos que pregar a cura divina como se fosse para todo mundo. Sem dúvida, sabemos que não é assim. Jesus veio para salvar a todos aqueles cujos nomes estavam no livro da redenção antes da fundação do mundo. Ele veio para salvar somente aquele número. Isso aqui, irmão, é a mesma coisa. Você não tem jeito de você plantar uma coisa, plantar um abacate e esperar que nasce laranja. Não tem jeito. Se plantou abacate, vai nascer abacate. Se você é verdadeiro filho de Deus, ninguém te tira. Mas se você não é, se você foi enganado antes da fundação do mundo, não tem jeito de você contornar. Não tem jeito. Por isso que todo o tempo foi assim, todo o tempo foi a minoria, desde que a primeira pregação aconteceu na terra, foi a minoria, sempre minoria, nunca houve um grande grupo, sempre foi a minoria. Nunca, você não vai encontrar números grandes, sempre a minoria, e o povo é que engana, o povo vive enganado. Sempre a minoria, não tem jeito. Sodoma, 3 saíram mesmo assim, aqueles não tinham nada a ver com a transformação. Era só Abraão e Sara. Mas eles não estavam eles não estavam ouvindo a mensagem dos 2 mensageiros, eles estavam ouvindo algo diferente de qualquer outra coisa. Eles estavam ouvindo um homem que estava discernindo o pensamento que estava no coração de Sara. Aí eu creio que vocês estão entendendo, né? E creu naquele homem, porque Deus, antes que aquilo acontecesse, faça com que eles creem em ti, que eu opero. E depois que aquilo aconteceu, aquilo era a primeira coisa. Primeiro, cura divina, não foi? Qual é o ministério de Deus na terra quando ele estava aqui? Jesus. Curar os enfermos. Qual é a segunda etapa? Segredo do coração. Falar com aquele lá, falar, mas quando chegou aquele israelita ali, ele perguntou, mas aonde o senhor me viu? Antes que alguém te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, você estava lá. Aí ele reconheceu que ele era Deus. Mas por quê? Porque ele sabia que só Deus podia fazer aquilo. Então, é a mesma coisa, você tem que saber que o William Branham não é Deus, mas Deus prometeu manifestar no homem. O homem não é Deus. Aquele homem que comeu com Abraão, você nunca viu falar nele mais. Ele só foi com Abraão até perto de Sodoma. Quando deu a última palavra, ele desapareceu. Ele foi embora. Foi embora, mas a palavra dele permaneceu. A palavra dele transformou a Sara e Abraão. Deus manifestou no homem, o homem foi embora, mas Deus ficou. Quem crê nele vai ser transformado. É isso que você tem que entender. A mensagem permaneceu. Depois nós vamos, eu tenho... No domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos pregar muito sobre o Filho do Homem, sobre o Filho Prometido, e mostrar para vocês que isso está escrito lá, assim, naquele tempo, Jesus vestiu uma túnica, quer dizer, hoje, ele vestiu um paletó, quer dizer, o homem que estava vestido de paletó era um homem, mas só que através desse homem de paletó, Deus estava nesse homem revelando o segredo do coração. É por isso que o povo fica. O povo está esperando, todo mundo está esperando. Jesus vem, eu também estou esperando. Jesus vem buscar um povo. Agora, quando Jesus vier buscar um povo, o povo que vai foi preparado por ele mesmo aqui. O segredo está exatamente do que está acontecendo aqui. Aqui, não fica pensando que aqui, que às vezes estou pensando que é a igreja aqui
tabernáculo de contar, não. Aqui que eu estou falando, hoje. Sabe? Então, o que a gente tem que entender é isso. Porque o segredo não está no piscar de olhos. O piscar de olhos é segredo para o mundo, mas para o eleito não. Quando no piscar de olhos significa assim, você pode estar dormindo, você pode estar andando, você pode estar onde estiver. Naquele piscar de olhos você é transformado. Agora, para você ser transformado, o segredo foi que você ouviu algo que o mundo não conheceu. É isso. Foi o que Jesus insistiu falar com os discípulos quando ele mostrou aquela visão de que vai acontecer para os judeus. Os judeus vai ver aquilo, vai ver Moisés e Elias. Ele mostrou a visão para eles. E Pedro ficou todo entusiasmado que já queria fazer 3 igrejas, né? Vamos fazer uma igreja para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Aí Moisés e Elias sumiu, só ficou Jesus. E aí apareceu uma voz dizendo: a ele ouvi. A ele ouvi. Mas aí quando voltou da visão, Jesus ainda sabia que eles não estavam entendendo a mensagem da hora. O que Jesus falou? Não conteis, quer dizer, vocês gostaram muito da visão, não conteis essa visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Por que ele falou aquilo? Porque eles não estavam entendendo nada da mensagem do dia. Eles não sabiam que João Batista era o mensageiro e nem sabiam que Jesus estava já na terra andando com eles. E eles então, quando ele falou isso, eles falaram: mas não diz então que Elias deve ir primeiro? Porque diz os escribas que Elias deve ir primeiro e restaurar todas essas coisas. Elias virá primeiro, aí, está esse aí, ó. E restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que para vocês o Elias já veio e vocês não conheceram. Aí que eles lembraram: João Batista foi o mensageiro. E Jesus já estava quase terminando o ministério. Mas ele abriu os olhos dele para falar assim: vocês não tem que olhar, não é o que vai acontecer não, vocês têm que olhar o que está acontecendo. Amém. Hoje é a mesma coisa, não fica olhando. Mas muitas reuniões tem, pode ter, pode não ter mais. Pode ser essa a última. Essa pode ser a última. Mas vai durar? Vai, o mundo pode durar, mas o rapto vai acontecer antes. O mundo vai durar muito tempo. Vai vir ainda 3 anos e meio de grande tribulação, depois vai vir uma 3ª guerra mundial para a destruição da terra. Vai durar muito. Mas o eleito vai sair antes. Nós não estamos aqui esperando o fim do mundo, nós estamos esperando o rapto. É algo diferente. E para enxergar e ver o rapto, você tem que ver ele acontecendo aqui. Porque a mensagem está te chamando para isso. A mensagem é um preparo para a transformação. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Você acha que já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Está escrito, nós vamos ler domingo, se Deus quiser. Acontece 3 coisas, está vendo? Alarido, o que é alarido? Uma mensagem preparando as pessoas. Será que nós estamos sendo preparados? Porque a mensagem está aqui. Uma mensagem preparando as pessoas. O que é a voz de arcanjo? A voz de ressurreição, a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Então é a mesma voz que vai chamar quem estiver na sepultura, é a mesma voz que está em mim, não que eu vou chamar, mas o mesmo Deus que está em mim é o mesmo Deus que desceu com eles. Desde Paulo. Então quando chegar o piscar de olhos, os de Paulo levanta, Paulo, Irineu, Martim, Columba, vai levantando todo mundo, e quem está dormindo é transformado e todo mundo vai encontrar com ele nos ares. Não é que ninguém vai chamar, não. Deus é que chama. No 4º selo está escrito assim: quando chegar o momento, a hora do rapto, Deus não vai dizer assim: Eva, vem dar à luz mais um filho. Mas Ele chamará e eu responderei. E Ele está chamando, está vendo? E eu tenho que estar respondendo, eu tenho que estar atento ao chamado dEle, porque Ele está chamando. Deus chama pela palavra, irmão, sabe? Por isso que eu sempre digo, aquele piscar de olho não tem nada a ver. Aquele piscar de olho, ele não perdoa ninguém, ele não vem perdoar ninguém, ele está perdoando agora.
Porque o Filho do Homem é para perdoar. O Filho do Homem é o último jubileu. E o último jubileu é dizer assim, ó, pode jogar o enxadão fora, joga tudo fora, vocês estão livres. Joga o enxadão que você... Eu podia até falar uma coisa aqui que vocês entenderem. Joga o enxadão que está na frente, joga esse enxadão fora e crê na palavra que está sendo pregada, que você está livre. Você está livre, é a palavra que te livra, não é o homem que está na frente. Tá? Mesma coisa, quer dizer, esse homem, Deus trabalhou na vida dele. E Deus revelou, foi através dele aqui na terra. Mas ele foi embora e Deus ficou. Eu posso ir embora também, nós que pregamos a palavra, podemos ir embora e Deus ainda continua. Porque Deus é a palavra. Só que essa palavra tem que estar sendo pregada como ela é. Porque senão vai ficar todo mundo. Tá? Então deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Vamos aqui. A mensagem, eu vou pegar essa última mensagem aqui, o que foi pregado em 64. Essa aqui foi pregada no sábado, no dia 8 de fevereiro de 64. Porque uma foi pregada no dia 28 de novembro de 63, a outra foi pregada no dia 1º de setembro de 63, essa foi em 1964, no dia 8 de fevereiro. Então vamos aqui, ó. Deixa eu ler algo aqui que é muito importante para nós entender também aqui. E depois eu vou ver se ainda leio a outra aqui ainda também. O Novo Testamento significa nova aliança. A vida do sangue, a própria vida do sangue é o sinal. Então o que é o sinal? O Espírito Santo. Tá? A vida que saiu do sangue é o sinal. Lembre-se, no Antigo Testamento, o sangue literal do Cordeiro tinha que ser aplicado aqui. Tinha que ser aplicado. Aqui é o sangue, é o sinal do sangue, é a vida do sangue que está na pessoa como um sinal. Lá o sangue era a vida. Aqui é a vida que estava no sangue, é o sinal. A vida que estava no sangue é o Espírito Santo. Foi Deus que derramou o sangue. Atos 20, verso 28. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Então Deus derramou o seu sangue em Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós para derramar o sangue para que a vida dele retornasse a nós. Porque se ele não derramasse a vida, ninguém era salvo. Então vamos lá. A vida do sangue que está na pessoa como um sinal. Oh, que coisa! O novo sinal é a nova vida que vem através de Jesus Cristo, quando o seu sangue foi derramado para santificar uma igreja e enchê-la com sua presença, para que ele pudesse manifestar sua palavra, suas promessas às pessoas. Então, aí ele continua. Deus, desde a antiguidade e diversas maneiras, Hebreus 1 diz, falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias falou pelo seu Filho Jesus Cristo. O que é seu Filho? A palavra. Aí vocês entenderam, né? O que é o Filho? Foi a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, o que é o Filho, o seu Filho? A palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a revelação, a plenitude de Cristo. Qualquer que acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma palavra dela, a sua parte será tirada do livro da vida. Está vendo? Aí está a revelação. Precisamos apenas do sinal conosco para tornar essa palavra viva novamente. Foi para isso que ele enviou o sinal.
Ele nos dá a confirmação e nos dá essa confirmação e sabemos que é a verdade. Foi para isso que ele enviou o sinal. São João 5, verso 24, eu creio que é. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a vida eterna já está dentro da pessoa. A vida eterna é Deus, a vida eterna é o sinal. Então quando o sinal está dentro, esse sinal que é o Espírito Santo, que é também a palavra, então esse sinal te mostra a verdade. E se não tem o sinal, então aí Satanás chega e te tira do caminho. Mas se você tem o sinal, pode vir o que vier. Satanás não consegue te tirar. Porque Satanás é esperto, você sabe que ele tentou o próprio Jesus fazer com que ele errasse com o poder que ele tem. Por isso que quando chega você e eu não podemos chegar, ou pensar, mas eu sou um pastor, o diabo não vai me enganar, não vai. É só eu colocar numa posição de querer ser alguém. Ele chega e derruba. Porque são 3 coisas que derrubam o homem: é fama, dinheiro e mulher. Então quando o homem começa famoso, aí o diabo chega e derruba ele. Ele se torna famoso, aí não, você tem que deixar Deus trabalhar. Porque se Deus tiver, aí Satanás pode vir da maneira, porque ele assim, ele aproveita exatamente a posição que nós tomamos. Se nós achamos que é melhor do que o outro, então Satanás chega naquela parte que eu acho que é melhor. E aí, naquela parte que ele acha que eu acho que sou melhor, aí Satanás começa a trabalhar naquilo e depois me tira e depois eu vou estar pior do que aquele que eu achava que estava pior. Porque esse é o ofício do diabo. É te pegar numa parte que você acha que é melhor do que o outro. Foi o que ele é claro que Jesus é o melhor. E Jesus é o próprio Deus. Quando Jesus estava na terra com fome, Satanás aproveitou a fome, não que estava com dó de Jesus, mas ele estava querendo aproveitar o poder que ele tinha para ele derrotar ele. Quando ele estava com fome, ele chegou e falou assim: olha, você tem poder para fazer essas pedras, elas podem mudar de pedra para pão. Você tem poder, porque você é o todo-poderoso. Você tem poder para isso. Mas o que ele queria? Usar o poder que ele tinha para derrotar ele. É a mesma coisa que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Nunca tenta ser melhor do que o outro. Porque quando você tentar, o diabo te derruba naquilo. Porque aí você começa a pensar mais ainda: olha, eu fiz isso, estou fazendo. Não, ninguém fez nada para a salvação. Foi a graça que te alcançou, foi a graça que nos alcançou. Sabe? Então, a coisa verdadeira é: se você quer ser um cristão, ou, não vou falar pretender, mas se você realmente é um cristão, então não fala mal da vida dos outros. Não fala. Fica quieto, mesmo que você vê alguma coisa errada, porque às vezes você está vendo errado no outro e você não enxerga o seu. Jesus pediu para você tirar primeiro do seu olho, para depois tirar do outro, não foi? Então, por que ele pediu? Porque ele sabe que todo mundo erra. Não, se você vê um erro numa pessoa, deixa. Agora, se um dia você puder ajudar aquela pessoa, tudo bem, mas deixa, porque aquilo às vezes não é um tropeço dele, é um tropeço para você. Você sabe que é dessa maneira? Às vezes uma pessoa está falhando ali, mas não é que o problema não é com ele, o problema está comigo. Às vezes é eu que estou vendo as falhas lá, mas é para ver se a posição que eu vou tomar. Às vezes, se eu tomar uma boa posição aqui, lá ele nunca mais falha. É isso que a gente tem que entender, sabe? Então vamos aqui. O novo sinal mostra que Jesus cumpriu todos os requisitos para nós, e ele está aqui. O novo sinal, o sinal do Espírito Santo, mostra que sabemos que Jesus morreu para nos libertar de todas as coisas do mundo, e o sinal que está sobre nós prova isso, confirmando o que ele disse.
Está escrito. Está vendo? Foi isso que derrotou o diabo, não foi? Nós também vamos derrotar assim. Está escrito Satanás. Está escrito Satanás. Quando alguém quiser falar mal da mensagem, mostra o que está escrito. Derrota o diabo, porque o diabo não vem no ar. O diabo vem através de alguém. Então, derrota ele com a palavra do dia. Não vai inventar de falar sobre Noé, sobre o passado, não. Fala do sinal que está acontecendo hoje. Fala da vida do sinal, fala da palavra hoje. Para derrotar o diabo. Então ele diz, então ele disse aqui, e o sinal que está sobre nós prova isso, confirmando o que ele disse. Agora, como pode um homem alegar ter esse sinal diante de si e negar o que a palavra diz? Não é assim, não pode ser assim. Deus não pode mentir acerca de sua própria palavra, de jeito nenhum. Eu tenho o Espírito Santo e nega a mensagem do dia. Aí a gente pode falar, não, você não tem. E aí já pode falar mesmo, você não tem, sabe por quê? Porque quem tem não vai negar a palavra do dia, sabe? Porque o resto, para trás o diabo, você já viu como que o diabo sempre fala? O diabo sempre quer mostrar algo para frente e mostrar o passado. Mas por que ele não mostra a mensagem do dia? E você acha que ele não sabe que a mensagem é verdadeira? Ele sabe. O diabo sabe que essa mensagem é a pura verdade. Mas ele não quer que ninguém saiba disso. Ele quer enganar as pessoas, porque se ele deixar que a pessoa crê nessa verdade, vocês notaram que numa quinta-feira o que eu li, da mensagem A Revelação de Jesus Cristo? Se nós, como cristãos, puder discernir os dois espíritos que estão dentro da estrutura cristã, quer dizer, dentro da própria revelação, você é um vencedor. Se você puder discernir o espírito do anticristo que está rondando, aí você é um vencedor. Não lá fora, mas dentro da estrutura da igreja cristã. Porque ele está sempre tentando te tirar, ou às vezes tem pessoas, como sempre a gente fala, tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, não é só aqui em todo lugar, são lisadores de banco. Esse lisador de banco é aqueles que ficam achando que a mensagem demora terminar. Irmão, quando acontece uma coisa assim, sabe o que acontece? Não recebe nada. É muito melhor ficar em casa, sabe? É muito melhor ficar em casa, né? Então, vamos aqui, mais só um pouquinho aqui, só para me terminar. Essa mensagem aqui, eu quero ler, que isso é importante demais, toda mensagem é importante, né? Vamos aqui, para a gente entender, eu já estou quase terminando, ainda falta 15 minutos ali. Vamos aqui. A mensagem, o sinal, pregada, foi a primeira mensagem que ele pregou, dia 1º de setembro de 63. Foi a que ele falou que essa mensagem foi a mais sobressalente. 60. O sangue não é o sinal hoje em dia. Está vendo? O sangue não é o sinal hoje em dia. É a vida que estava no sangue. Tá? Mas sim, a vida. A vida não podia estar como sinal naqueles tempos, porque era o sangue de um animal. Então, quando o animal morria, a vida saía, e a vida era o sangue. Então, por isso teve que passar o sangue, não o cordeiro. Lá não estava pedindo, não, põe um cordeiro aí na porta, não, mas põe o sangue do cordeiro, porque o sangue daquele cordeiro era a vida daquele animal. Mas hoje não, é a vida que estava, é claro, a vida que estava no cordeiro, o sangue que foi derramado através desse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora a vida é o Espírito Santo que pode vir em mim e para você. Mas a vida daquele animal não podia vir, a vida era o sangue. Passou, era só aquela noite. Aquele sangue tinha validade só naquela noite, quando o anjo da morte estava passando. Agora o anjo da morte está escrito na mensagem, tem uma mensagem que está escrito, o anjo da morte está rondando o mundo.
e ele só respeita onde tem o sinal. Quando o anjo da morte chega na sua casa, casa somos nós, né? Nós somos casas de Deus, né? Quando o anjo da morte chega na sua casa, que o sinal está lá, o anjo da morte vai embora e você está livre. Porque o anjo da morte está rondando. Então vamos lá. Naquele tempo tinha que ser, então diz, o sinal ali então era a química, tinha que ter sangue literal aplicado no poste da porta, porém agora é o Espírito Santo. Provaremos isso dentro de alguns momentos. O sinal é a vida, sua própria vida já não existe porque você está morto e sua vida já não está. Você está escondido em Deus por Cristo e selado ali pelo Espírito Santo. A mente que estava em Cristo está agora em você. E Cristo, a Bíblia é a palavra. E Cristo, a Bíblia e a palavra são todos a mesma coisa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São João 1:1. Assim faz que você, a palavra e Cristo seja a mesma coisa. Se estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. São João 15, verso 7. Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós. Está vendo? É isso. Vê você? Ele colocou o poder nos lábios de Moisés, aqui que eu quero que os irmãos entendam. Ele colocou o poder nos lábios de Moisés para apresentar ali e falar. E quando Moisés, quando falou, então vieram as rãs. Falou e as rãs fugiram. Falou e vieram as pulgas. Falou e as pulgas fugiram. Amém. Então foi requerido. Aí, está vendo? Quer dizer, aquilo foi sinal apenas. Mas foi requerido um sinal agora. Quer dizer, aquilo só não tiraria, não acabaria, ou tiraria a morte do primogênito. Tinha que ser o sinal agora. Não era apenas ver sinal. Não era só aquilo. Mas agora foi requerido um sinal. Está vendo? Agora, depois dessas coisas. Vendo eu o sinal, passarei de vós. Irmão, porém, que segurança. Israel saindo do Egito foi o tipo do original que vemos hoje. Egito representava a igreja e Israel representava a noiva. Assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira sai a noiva da igreja. Vê você? Porque tem que haver algo de onde possa sair, tem que sair de algo. Então, eu quero que vocês entendam algo que eu vou ler aqui, tá? Então, se foi um tipo, a igreja está no Egito, ali no mundo, no pecado, e a eles não lhes importa nada quanto ao sinal. Eles nem sequer o creem, porque Israel amava o sinal, porque para eles era a salvação. Ó irmão, isso nos deveria fazer com que? Deveria fazer com que nossos corações, igreja, não vá falhar neste ponto. Não deixa você que se ponha o sol. Não vá repousar nem de dia nem de noite. Não vá confiar na sorte, filhos. Isso não servirá nunca. Não servirá. Você tem que ter o sinal. Você diz, pois eu creio. Aqui é outra coisa, está vendo aqui? Pois eu creio, sim, e eu creio na mensagem. Veja que não vai ser só isso não, tá? Eu creio na mensagem, está bem. Porém, você tem que ter o sinal. Israel saiu do Egito, foi por causa da mensagem de Moisés. Houve sinais e tudo, e eles saíram. O mar abriu. Essa coluna de fogo estava guiando eles, essa nuvem atrás. E quando chegou no deserto, só sobrou 2.
Só Josué e Caleb. O resto pereceu porque, você sabe por quê? Porque quando chegou na hora, porque lá ele sabia que tinha um homem, Deus estava guiando o povo através daquele homem. Era Moisés. Mas quando chegou lá no deserto, falou, não, mas você... Não, toda a igreja é santa, porque... pronto, aí Deus falou assim, agora não tem jeito não. É só Josué e Caleb mesmo, o resto vai perecer. Então, a mesma coisa, você tem que entender. O homem, Moisés não era Deus, mas só que Moisés tinha a palavra de Deus para guiar o povo. O William Branham não é Deus, mas a palavra dele está guiando o povo. Então, eu estou mostrando o quadro perfeito para os irmãos entenderem, tá? Então, disse aqui, isso está bem, porém você tem que ter o sinal. Tabernáculo Brana, me ouvem? Você tem que ter o sinal exposto. Sem o sinal, tudo que você possa crer é vão. Quer dizer, a única coisa que o anjo da morte respeita é o Espírito Santo na pessoa. É isso. Então, nós temos que velar por esse Espírito Santo que está em nós. E como começa isso? Crendo na palavra, obedecendo a palavra, saber que o que está sendo pregado no mundo, a mensagem é a verdade, respeitar, não ficar em casa pensando assim, mas eu vou ficar em casa. Não, se você ficar em casa, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Porque o próprio Espírito Santo hoje diz, através da boca do William Branham, o que diz? Se você tem o Espírito Santo, você não vai nem aguentar muito, esperar até o dia do culto para você entrar e adorar a Deus. Se você tem o Espírito Santo. Então, deixa só mais um pouquinho aqui, viu, irmão? Isso é bom demais. Se eu pudesse, eu ficava a noite toda, tá? Então, disse aqui. Tudo que você possa crer é vão. Pode ser que você viva uma vida sem mancha, você escuta a palavra e vai à igreja e trata de viver bem, isso está bem, porém não é tudo. Vendo eu o sangue, e esse é o sinal, e o sinal hoje em dia não... Agora, ali, naquele dia, ele tinha que ver a química porque a vida já havia saído do animal. Porém, nesse caso, estamos falando de sua própria vida que estava no sangue. E a química unicamente era um símbolo do sinal de santificação. Porém, a vida mesma é o sinal. Está vendo? Eu vou ler só mais. Aliás, eu não vou ler mais não, porque você está passando a hora. Deixa para depois, a gente lê aqui. Então, aqui deu para os irmãos entender... Deixa eu ler o 65 aqui. Então Israel saindo do Egito foi o tipo, este é o original da igreja saindo das denominações. Agora, eu me refiro à própria noiva. Muitos dos grupos independentes são iguais ou pior, em alguns casos, do que as denominações que o deixaram. E agora, o que vocês entenderam disso? Muitos dos grupos que saíram das denominações está pior do que as próprias denominações. Está vendo? É isso que nós temos que entender. Então, não confie, mas meu pastor, o meu pastor é Cristo. Tá? Porque aí já começa a confiar, mas meu pastor não. O meu pastor que é Cristo já é a própria mensagem do dia. Confia nele que você é um salvo. Confia nele que você tem o sinal. Amém, amém. Vamos terminar. E Deus abençoa a todos vocês. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos entenderam uma parte, né? Então isso é muito importante para nós. Tá. Domingo vai ter culto de manhã, também, né? Culto de manhã e de tarde. E depois os irmãos do conselho, Marcelo está pedindo para a gente vir aqui conversar, tá? Todos os irmãos do conselho. Você sabe que até hoje eu nem estou sabendo mais quem é, né? Mas você sabe, né?
Então, todos os irmãos do conselho. Depois do culto, os irmãos vêm aqui para a gente conversar. Então, vamos nos colocar em pé e vamos... A irmã Maria? Ah, tá. Aham. Ah, tá, nós vamos orar por ela. Então tá, vamos lembrar da irmã Maria. Senhor Deus, agora, Senhor Deus, nós estamos recebendo esse recado, Senhor, da irmã Maria. Meu Deus, que sofreu um AVC, Senhor, e ela está deitada na cama, Senhor. Meu Deus, e nós estamos orando aqui por ela, Pai, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a irmã, Senhor. Já viveu aqui nessa terra, meu Deus, criou seus filhos, Pai. Meu Deus, e é tão triste, Senhor, uma pessoa ficar deitada sem poder levantar. Meu Deus, que o Senhor possa ir, Pai, ali e ajudar a irmã Maria, Pai. Meu Deus, dá a ela saúde. Nós estamos pedindo por misericórdia do Senhor, Pai. Ajuda ela para que ela possa levantar, Senhor, e fazer, Senhor. É tão difícil a pessoa ficar deitada, não ter condição de fazer nada, mas que o Senhor possa ajudar ela ali, Pai. Nós entregamos ela em Tuas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós estamos terminando este culto, Senhor, pedindo, Senhor, que nos ajuda os irmãos que não puderam vir, ajuda a todos os casais, meu Deus, mesmo os que estão aqui, que têm filhos, meu Deus, ajuda as moças e os rapazes, meu Deus, ajuda eles, Pai, a obedecer os seus pais. Meu Deus, coloca o Teu Espírito na vida deles, para que o Espírito do Senhor possa guiar eles em toda a verdade. E nós, Senhor, nós queremos ser guiados por Ti, e nós queremos sair daqui muito melhor do que nós entramos. Ajuda nós, ajuda os irmãos que viajam, que trabalham, todos os lugares, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, Pai. Se ainda houver tempo, na terça-feira nós estaremos aqui, na quinta, no domingo. Meu Deus, nós vamos continuar ouvindo a Tua palavra, até o dia que o Senhor nos tirar dessa terra. Assim nós pedimos, Senhor, ajuda e dá-nos uma noite abençoada, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.